Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 38 até o 46 do capítulo 11 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Meus amados, Jesus, profundamente comovido com a situação, foi até o sepulcro onde estava Lázaro e, chegando lá, ordenou que tirassem a pedra que fechava a abertura do mesmo. Jesus sempre manifestou extraordinário poder a fim de fazer aquilo que nenhum poder inferior poderia realizar. Mas o restante, ele deixava que os homens o fizessem de maneira ordinária. E foi por isto que ele ordenou: tirai a pedra. Os judeus tinham como costume não abrir um sepulcro que estivesse fechado por causa das suas leis de impureza cerimonial que proibiam a quem quer que fosse de aproximar-se menos de 2 metros de um túmulo. O corpo de Lázaro cheirava mal e Marta sabia disto. Os seus temores eram, portanto, humanamente compreensíveis. Marta vacilou por um instante na sua fé. Mas quem no seu lugar não vacilaria? Apesar da sua fé vívida no poder de Jesus, naquele instante, ela titubeou. Toda a verdadeira fé está sujeita a essas flutuações nas horas mais sombrias. Nós cremos na imortalidade da alma e defendemos que a morte nada representa para nós, os cristãos. Não obstante isto, no momento em que a morte de um ente amado se avizinha ou nos pega de surpresa, a morte de um filho, de uma mãe, de um amigo, de uma outra pessoa querida, por alguns instantes, a fé pode ficar despida do seu poder consolador. Todavia, Jesus declarou a Marta: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus já tinha afirmado que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus no verso 4. Jesus já havia dito diretamente a Marta, pouco antes desse momento, que seu irmão haveria de se levantar e que ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. E agora repetiu para ela: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Marta precisava deixar de olhar para a morte, ali representada na pessoa do seu irmão, e contemplar a Jesus, que é a ressurreição e a vida. Ela precisava crer para ver a glória de Deus. Não que Jesus precisasse contar com a fé daquela mulher para realizar o milagre. Todavia, Jesus queria ajudá-la a contemplar com os olhos da fé a glória de Deus. Após retirar a pedra da entrada do túmulo, mostram os versos 41 e 42 que Jesus fez uma simples oração. Uma oração de ação de graças. Não foi nenhuma oração espetacular para impressionar as pessoas à volta, mas foi uma oração que revelou o quanto ele partilhava da intimidade e da autoridade de Deus, o seu Pai.
João finalizou a sua narrativa da seguinte forma no verso 44. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus não fez nenhum drama, simplesmente falou essas palavras como se algo muito normal estivesse ali acontecendo. Esse milagre físico serviu apenas de ilustração sobre o fato de que aos cristãos verdadeiros já foi dada a vida eterna desde a sua conversão, o que marca o princípio da regeneração. Jesus é a vida, e a vida é uma possessão presente. É essa verdade que a ressurreição física de Lázaro se propõe a representar. Os versos 45 e 46 encerram esta narrativa da seguinte forma: muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Este sinal operado por Jesus teve e tem o propósito de demonstrar aos homens que ele é o Cristo, o Filho de Deus, para que, mediante a fé nele, os homens recebam a vida eterna que nele há. E isto de fato aconteceu. Muitos ali presentes creram. No entanto, alguns dentre eles não creram. Essas duas classes de pessoas aparecem continuamente nas páginas dos evangelhos e todos os sinais prodigiosos de Jesus sempre produziram ambas. Elas representam a reação de toda a humanidade com respeito à pessoa de Jesus. Uns, de bom grado, o aceitam por entenderem que de fato ele é a ressurreição e a vida, por entenderem que a sua morte na cruz foi substitutiva, que ele tomou os seus lugares para, morrendo a morte deles, enfim, viesse lhes conceder a vida dele. Outros, porém, não creem, não o aceitam como seu Senhor e Salvador. Todavia, nada muda a verdade declarada pelo Senhor Jesus, que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Glórias a Deus por isto. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por essas verdades preciosas. Obrigado porque o Senhor Jesus fez uma simples oração. Uma oração que revelou a intimidade e a autoridade dele, que ele tinha junto ao Pai, ao Senhor. E aqui nessa situação, ele simplesmente fez uma oração de ação de graças. E após ter feito isso, ordenou ao morto, ao defunto, aquele que já estava em decomposição, que saísse do túmulo. E aquele homem sem vida, aquele corpo já em estado de decomposição, de alguma forma maravilhosa e transcendental, ouviu a tua voz e obedeceu. A sua alma retornou ao corpo, o seu corpo se recompôs e aquele homem veio para fora do túmulo que já estava aberto. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor provou nessa ocasião que, de fato, tu és a ressurreição e a vida, e que todo aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em ti, viverá eternamente. Glórias a ti por isso, por tão grande salvação que alcançamos por intermédio teu na cruz do Calvário. É a nossa oração que fazemos no teu nome precioso, Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.